Palmeiras perde para o Grêmio, mas o Flamengo empata ali com o Atlético Mineiro e agora está a 5 pontos no total de 6 pontos em disputa, né? 2 jogos para o final, então praticamente com a mão na taça, só um milagre, né? Faria ali com que o Palmeiras tomasse esse título do Flamengo, então Flamengo praticamente campeão, podemos até declarar campeão, né? E no sábado nós teremos aí o jogo entre Cruzeiro e Ceará. Na verdade é Ceará e Cruzeiro. E o Cruzeiro pode tomar também a segunda colocação do Palmeiras. Então, fala guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer essas informações e muito mais. Além de Liga dos Campeões, tivemos gol do Estevão lá pelo Chelsea na vitória de 3-0 para cima do Barcelona. Lamine Yamal ficou ali surpreso com o gol do moleque. Vamos ver aí esse gol, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Fica conosco até o final do vídeo, na tela para você. Então vamos começar de Brasileirão, que é o que você está interessado. Nesse sábado, ou seja, daqui a 3 dias, nós teremos aí a grande final da Libertadores. E você, guerreiro, vai ficar conosco aqui para saber como é que tá aí o seu time do coração na Libertadores. Então tá aqui, ó, Atlético Mineiro 1, Flamengo também 1. O Atlético Mineiro até tentou, né? Venceu o Mengão, mas o Mengão ali conseguiu um empate no finalzinho, né? Bruno Henrique entrou ali e decidiu a partida. O Rony foi expulso também aos 94 minutos. Bernard havia feito um gol. O Palmeiras estava até feliz aí, mesmo que o Palmeiras tivesse perdido e o Flamengo também, ficaria tudo igual. Mas agora a tabela está assim, ó, 75, falta apenas 2 jogos para o final. Somente se o Flamengo perdesse os 2 jogos e o Palmeiras vencesse os dois, é que seria campeão. Mas agora até o Cruzeiro, né, vai tomar aí a vaga de segundo colocado do Palmeiras aí nesse sábado contra o Ceará. Lembrando que sábado o Palmeiras joga com o Flamengo na Libertadores, né? Vamos falar então dos jogos aí que resta, né? No Brasileirão. Daqui a pouco a gente volta aí na tabela, né? Então, veja só aqui, né? Aqui temos alguns jogos atrasados, né? Pela 35ª rodada. Tem aqui também pela 36ª. E o Vasco adianta um aí contra o Mirassol, né? Tem aqui esse pela 34ª rodada, Bragantino e Vitória. Próximo jogo, Domingão, tá aqui, né? Contra o Ceará, lá no Maracanã. E o último contra o Mirassol. Já o Palmeiras pega o Atlético Mineiro, na verdade é o Atlético Mineiro que pega o Palmeiras. E esse jogo aqui ficou para trás, né? O Palmeiras adiantou um, que foi esse contra o Grêmio. E depois no final pega ali o Ceará, né? Então são os jogos do Palmeiras, os últimos jogos. E ainda tem os jogos do Cruzeiro, né? Que aí também briga para tomar a vaga do Palmeiras, né? Próxima rodada, depois dessa do Ceará, pega o Botafogo. Vamos ver se tem mais aqui. Duelo direto, né? Aí. E o Cruzeiro pega depois o Ceará, né? Então são os jogos aí, pega Ceará. No sábado pega Botafogo. Deixa eu ver se tem mais um jogo. É isso aí. E aí pega o Santos, né? Na última rodada aqui no dia 7. Aí tem Corinthians pela Copa do Brasil, só que aí já é outra história, né? Então são os 3 jogos do Cruzeiro, Ceará, Santos e Botafogo. Vai pegar só Alvinegro, né? Aí nessa reta final. Beleza, guerreiro. Então essa é a tabela do Cruzeiro, que pode aí ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tomando essa vaga aí do Palmeiras, né? Palmeiras vacilou feio aí. Se você observar nos últimos 5 jogos, não venceu nenhum, né? São 5 jogos sem vencer para o Verdão. De volta aqui a tabela, tá aí na tela para você, ó. Então, nós temos aí Flamengo 75, praticamente com título, Palmeiras tem 70, Cruzeiro tem 68, com 3 jogos ainda para fazer, e o Mirassol tá com 63 aí, 5 pontos à frente do Botafogo. O que pode deixar o Mirassol aí nessa vaga é porque o Botafogo vai enfrentar o Cruzeiro, aí pode dar empate, pode dar derrota, né? Pode dar vitória também do Fogão. E aí tá tudo em aberto, né? Vamos aqui direto na zona de rebaixamento. O Vitória ainda tá fora, né? Por um ponto. Santos é o primeiro time.
Fortaleza tem 34 e o Juventude tem 33, né? 17 já rebaixado aqui. São 9 pontos que falta aqui. Ficaria com 41, né? Então sairia ainda aqui. Ainda tem esperança, mas é quase impossível aí o Juventude. Teria que vencer os últimos 3 jogos. Eu acho pouco provável, né? Quem está ameaçado de rebaixamento? Internacional, Ceará, Vasco, né? E também o Vitória, né? Então são esses aí. Para mim, o Atlético Mineiro já está garantido, né? Não chegaria até aí os últimos 3 jogos, então já está salvo, por assim dizer, né? Da zona de rebaixamento. Então, essa daí é a tabela, né, do Brasileirão. Vamos voltar aqui e trazer os jogos de hoje, né? Partidas de hoje aí do Brasileirão. Tá aí na tela para você, guerreiro. Hoje tem só Bragantino e Fortaleza. Amanhã tem Fluminense e São Paulo. Sexta-feira tem Juventude Bahia, Vasco e Internacional e Santos e Sport Recife, aqui onde o Santos pode tentar escapar da zona de rebaixamento, até porque o Vitória pega o Mirassol, né, no sábado. Beleza? E aqui o jogo que eu falei do Ceará e Cruzeiro. Se o Ceará vencer, ele também pode escapar da zona de rebaixamento. Mas tem um Cruzeiro aí querendo tomar a vaga do Palmeiras e aí pode ficar difícil para o Ceará, né? Tranquilo? Série B já acabou. Vamos aqui, ó, de Campeonato Argentino. MLS não tem, é só sábado, né? Campeonato Argentino hoje tem aquele joguinho atrasado do Lanús e Tigres, né? Às 21h30 por conta ali da Sul-Americana. Então esse jogo ficou para hoje, né? No domingo tem a semifinal aí, aliás, as quartas de final, o jogo da volta, né? Na verdade é o primeiro jogo, né? Aqui é oitavas, né? E aí nós teremos esse jogo e aí quem passar já vai direto ali para a semifinal. Liga Mexicana, né? Teremos um jogo hoje, Juarez e Toluca, às 22 horas. Também tem Monterrey e Clube América amanhã, pelas quartas de final, né? Jogo ida e volta. Cadê o jogo? Tá aqui na quarta de final. Juarez e Toluca. Amanhã Monterrey e Clube América. Tem também amanhã Tijuana e Tigres. E Guadalajara e Cruz Azul. São os jogos de amanhã do Campeonato Mexicano. Muito bem, guerreiro. Só lembrando aqui para você, ó. Coração a mil, né? Você que tem seu time aí na Libertadores. Tá aí. Final dia 29 às 18 horas. Tá perto, né? Falta 3 dias aí. Menos de 3 dias, né? Para essa grande final aí. Palmeiras e Flamengo, jogaço, né? E aí, lembrando que o Palmeiras ele pode ficar sem nenhum título se ele perder esse para o Flamengo, né? Até porque o brasileiro ali praticamente está nas mãos do Flamengo. Só um milagre salvaria ali o Palmeiras de ganhar. Ele teria que vencer, como eu mencionei, né? Os 2 jogos e o Flamengo teria que perder. Agora, se o Flamengo perde um e empata o outro, aí o Palmeiras poderia ser campeão também pelo número de vitórias, né? Pelo número de vitórias. Só esses 2 cenários aí poderia colocar a mão do Palmeiras na taça. No contrário, é o mais provável, né? Provável que o Flamengo seja campeão aí, sem esperança aí para o torcedor do Palmeiras, né? Agora só resta a Libertadores. Tem que se esforçar aí contra o Flamengo, até porque o histórico, né, do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores não, mas no geral, né, é de que o Palmeiras está sendo freguês aí, né? Vamos aqui de Paulista Feminino, tem hoje Santos e AD Taubaté pela semifinal, né? E Realidade Jovem e Bragantino. É a segunda fase aí, né? Como se fosse uma segunda semifinal, como se fosse a Série B aí do Paulista, né? E aí nós teremos esses 2 jogos aí. A outra semifinal é só na quinta-feira, dia 4. Vamos aqui de Liga dos Campeões, da UEFA, né? Tivemos gol aí do garoto, grande, né? Estevão. Estevão aí tá goleador no Chelsea, né? Não sentiu o peso da camisa. E foi um golaço, viu? Eu vi na hora o gol. Foi excelente golaço.
Ontem tivemos o Ajax perdendo em casa para o Benfica, 2-0. O Galatasaray também perdeu em casa para o Union. Quem perdeu em casa também foi o Bodo Glimt, num jogo apertado ali contra a Juventus, 3-2 para a Juventus. Só quem venceu em casa, né? Napoli contra o Karabakh 2-0, Olympique de Marseille contra o Newcastle 2-1 e o Borussia contra o Villarreal 4-0. O Chelsea também não fez feio na Inglaterra e meteu 3-0 e aqui nós vamos dar destaque para o gol dele, né? Estevão, tá aí, ó. Aí você confere que o resumo vai mostrar o rosto do Yamal no momento do gol, né? A cara que ele faz é bem engraçado, gerou vários memes aí. E a dominância total do Chelsea, né? 52% de posse de bola, 13 chutes, 5 deles acertou o gol. O Barcelona bem acuado aí na partida, né? Vamos falar dos últimos jogos. Tivemos aí o City perdendo em casa para o Leverkusen 2-0, dominância aí do Leverkusen. E o Slavia Praha contra o Bilbao ficaram no 0-0. Hoje tem Paphos e Mônaco, Copenhague e Kairat, são jogos de 2h45, às 17 tem o restante dos jogos, Olympiacos contra Real Madrid, Sport contra o Clube Bruges, o Eintracht Frankfurt contra a Atalanta, o Liverpool contra o PSV, você viu aí, jogaço, né? Atlético de Madrid Internacional, PSG e Tottenham, Arsenal e Bayern. Para mim, esses dois aqui do final, esses três aqui, né, são os jogos excelentes aí do campeonato. E aí, depois dessa rodada, só volta na terça-feira, dia 9, né? Dia 9 do 12. Próximo mês, né? Amanhã tem Liga Europa, vamos trazer alguns destaques para você. Não vamos citar todos os jogos, porque tem muito jogo, né? Mas nós vamos trazer alguns destaques aqui, ó. Por exemplo, Fenerbahçe e Ferencváros. Você viu ali também, ó. Cadê? Aqui já é a próxima rodada, né? Losc e Dinamo, né? Rangers e Braga, PAOK e Brann, Roma e Midland. Tem aqui o Feyenoord contra o Celtic, Bologna contra o RB Salzburg. São jogos aí. Todos esses jogos são amanhã, tá? Aí amanhã a gente fala todos os nomes aqui dos jogos que irão acontecer. A mesma coisa que eu vou destacar só alguns para a Conferência League, aquela lá era a Liga Europa, né? Na Conferência League nós vamos dar destaque para alguns jogos e só mostrar aí para você na tela. Na- No vídeo de amanhã a gente traz aí todos os jogos. Vamos falar aqui, por exemplo, do Rincon Red contra o Spartans, né? Teremos o ASI contra o Futebol Clube Celje e também o Metz 05 contra o Craiova, né? Craiova jogando em casa. O Sherlock Rover contra o Shakhtar Donetsk. Os dois nomes são bem embaçados aqui, né? Então tá aí, são os jogos de amanhã. Todos esses jogos amanhã a gente traz completo aí para você, tá? As taças e as ligas é a partir da próxima semana, né? E aí, então vamos falar aqui de Liga dos Campeões da Ásia. Nesse momento está acontecendo dois jogos, né? Pelo menos um eu sei que tá, né? Que é do. Cadê? Tá aqui. O San Hyundai e Buriram United, né? Amanhã a gente traz o resultado desse jogo aí para você. O Sheshu, Xangai Shenhua joga daqui a pouco contra o Vissel Kobe, na 9h15. E os jogos de ontem ficou assim, ó. Xangai Port perdeu em casa 3-1. O Melbourne City venceu o John, né, por 2-0. Tivemos o Gangoy, perdeu para o Machida Selva por 3-1. O Chengdu, Hong Kong, empatou aí com o Sunface Hiroshima, né, 1-1. E o Ueda bateu aí o Al Sadd por 3-1. Já o Al Hilal não perdoou aí e meteu 4-0 no Al Shota, né? São os jogos aí da Liga dos Campeões da Ásia. Os dois últimos são esses aqui. E você tá vendo aí por enquanto 0-0 atualizado aqui o tempo do jogo, 37 minutos. Então a gente traz no próximo vídeo. Beleza, guerreiro? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal para não perder nenhuma notícia do seu time do coração. Por esse vídeo é isso, guerreiro. Um abraço, valeu e fui.